Tranquilo. Agora começou. Pedir todo mundo para fazer uma respiração, soltar o ar bem forte pela boca, inspira, solta o ar uma vez, inspira a segunda, solta o ar a segunda vez. Bem fundo agora, inspira, solta. A gente relaxar, tirar a correria do dia a dia, né? Para todo mundo poder entrar em sintonia. Tá? Agradecemos aos nossos mestres, nossos guias espirituais, agradecemos aos guias, aos mentores da fraternidade que nos amparam, que nos permite ter esse espaço seguro na internet para poder falar, né, de saúde, de medicina, de espiritualidade, né, de conhecimento, poder falar de Deus, né, ter um espaço onde a gente sabe que a gente é amparado por toda a egrégora que nos guia, que nos ampara, né? Agradecemos a permissão para poder entrar na casa de cada um de vocês, que a casa de vocês possa ser banhada com a palavra e com amor, né? Inspirado pelo Pai maior, pela Mãe maior, que possa levar para dentro de cada um aquilo que cada um precisa, né? Para sua casa, para seu coração, né? Agradecemos essa oportunidade, né? E pedimos a Deus que nos amparem no nosso conhecimento, que ampare nas nossas dúvidas, no nosso discernimento e que possamos conseguir trabalhar esses ensinamentos, que eles sejam úteis para a gente trabalhar no nosso dia a dia, como uma ponte transformadora de conhecimento dentro do nosso corpo físico, mental e espiritual. Muito obrigado por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Isso aí. Bom, a gente vai falar sobre medicina chinesa, né, e espiritualidade, né? É, Meu nome é Gabriel. Eu tenho essa logomarca que aparece aí para vocês, roxinha. Essa logomarca ela é da minha empresa. Eu tenho uma empresa de atendimento terapeutas, né? E todos os meus cursos eu trabalho esse subtítulo, né? Que é desenvolvimento pessoal para uma saúde física, mental e espiritual integralizada, né? Pode passar, né? Eu trabalho com a terapia que eu chamo de medicina sistêmica. Por que sistêmica? Porque eu trabalho o corpo como um todo, né? O corpo integralizado. Então, o sistema ele vai dar esse entendimento de continuidade no tempo e no espaço, né? Da gente poder ter uma visão diferente, e não ser só apenas uma pessoa que vai chegar, né? E vai ministrar um remédio, vai passar alguma coisa, né? E vida que segue, né? Então, seria essa medicina sistêmica, é isso, esse olhar completo para o corpo do ser humano, né? Corpo, mente e espírito. Eu tenho como propósito, dentro, né, da minha vida hoje, aprender a transformar a partir da consciência do inconsciente, né? E transformar o inconsciente em ferramenta coletiva. Então, o que que é isso? O nosso inconsciente, ele trabalha, manifesta muito mais do que a gente imagina. Só que a gente não traz essa consciência para o nosso dia a dia. Então, quando a gente consegue trazer essa consciência do que o nosso inconsciente ele manifesta muito mais, a gente passa a dar menos desculpas e a gente passa a se autorresponsabilizar muito mais por tudo aquilo que acontece conosco. Então, essa é a ideia de a gente conhecer o nosso inconsciente. E as terapias sistêmicas, elas trazem esse conhecimento para a gente, de quem é esse inconsciente, como que ele atua e qual é essa ferramenta que trabalha dentro do nosso corpo, né? E aí, não só uma terapia, né? A gente está fazendo essa palestra numa casa que é universalista. Então, essa casa universalista, ela tem esse olhar que é o quê? Sistêmico. É um cuidado de olhar o corpo de diversas formas, né? Sem a princípio ficar negando, mas no intuito de quê? De acolher e mostrar formas diferentes de ter uma mesma visão, né? É, Aqui embaixo tem uma frase, né, que é do Huai Nanzin, que ele fala: quando o espírito é o mestre, o ser humano prospera. Quando o corpo é o mestre, o ser humano degrada. Então, o que que ele quis dizer com isso?
ele fala que quando a gente faz as coisas, né, olhando sistematicamente o corpo, né, qual é o desejo do meu corpo, qual é o desejo da minha mente, da minha energia, qual é o desejo do meu espírito? Eu estou atendendo a todos esses desejos, eu vou prosperar, porque eu estou olhando de uma forma completa. Se eu olho através somente do corpo, né, o meu corpo ele vai degradar porque eu não vou estar alimentando ele com aquilo que realmente ele precisa, né? Então é uma visão interessante. Vamos lá, Délio, próximo? Bom, eu sou formado em educação física, né? Depois eu fui para fisioterapia, depois eu fui para medicina chinesa, e aí depois eu fui fazendo outras terapias, outros cursos, né? Então eu fiz o caminho inverso do que a gente estava falando, né? Eu comecei com o corpo, fui para a mente e fui para o espírito, né? Apesar que a parte espiritual eu já trabalho com ela já há muito tempo, né? Eu posso dizer que eu sou evangelizador infantil desde dos 13 anos de idade, então já tem um tempinho já de andança nisso daí. Mas acaba que a gente fica muito preso, né? A gente segmenta a nossa vida, né? E hoje eu consigo trabalhar, graças a Deus, com isso aí tudo. E aí, a minha essência é buscar sempre ser o quê? Um facilitador, para que as pessoas consigam integrar e modificar o modo de se ver. De novo, a gente voltando para autorresponsabilização. Próximo. Bom, trabalhar a espiritualidade como ferramenta de crescimento, mostrando como vigiar e orar são molas mestras para a ciência de entender suas dores e as dores à sua volta. Ficou tudo emendado nessa frase aqui agora. Depois a gente tem que arrumar isso daí. Agora que eu vi, que passou no meu crivo, né? Então, o olhar sistêmico ele vai trazer como que a espiritualidade vai ser ferramenta para mim, porque a gente acredita muito, né, que a espiritualidade, desenvolvimento mediúnico, é simplesmente eu trabalhar numa casa, seja ela evangélica, espírita, umbanda, candomblé, né, uma igreja católica. Isso não é a gente trabalhar a espiritualidade. Quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente vai buscar dentro do universo as ferramentas que vão fazer a gente potencializar esse crescimento. E uma das ferramentas que eu considero mais importantes é o vigiar e orar, né? Vocês vendo que eu mudo a forma de falar um pouco dela. A maioria das pessoas vão falar, você tem que orar e vigiar. Mas tem uma diferença muito significativa entre vigiar e orar e vigiar. Quando eu oro e vigio, né, eu estou ali na oração, mas eu posso estar pensando em quê? No meu vizinho, na panela que está no forno, e algo que está acontecendo à minha volta. Quando eu estou vigiando, eu estou em constante oração, porque quem vigia, ele está orando. E o que que é vigiar? Vigiar é vigiar os cinco sentidos. Eu me perceber enquanto ser humano em volta disso aí tudo. Então, quando eu consigo vigiar, eu me mantenho em oração. Então, vigiar, ele vem primeiro do que orar na minha concepção, né? E isso faz a gente perceber quais são as minhas dores. Elas são minhas? Eu estou captando ela do universo? É do meu vizinho? É do meu filho? É do meu colega de trabalho? Da minha colega de trabalho? Por quê? Porque eu estou presente em cada momento daquele que eu estou fazendo. E aí eu consigo perceber essas dores à minha volta para saber é minha ou não é minha. E aí eu vou decidir o que que eu vou fazer com ela. Ok? Pode passar, né? Bom, é, vocês vão perceber que o título ele vai estar ali sempre aparecendo, né? Medicina tradicional chinesa e espiritualidade, né? Esse texto, esse título, ele fala muito porque para mim eles são muito parecidos as duas coisas, né? E aí a gente vai chegar nessa conclusão aí, né? Então, a cultura chinesa tem a mais antiga tradição de linguagem escrita, reportando a 3.100 anos antes de Cristo, permitindo a transmissão do conhecimento de uma forma geracional mais simples, mais completa. Isso é o que a gente tem de quê? De arquivo literário, né?
Mas quando eu estou dando uma aula na pós-graduação, que as pessoas me perguntam, Gabriel, da onde vem a medicina chinesa? De onde surgiu? Aí eu pergunto sempre, qual é o seu entendimento? Quem te liga a Deus? Qual é o seu religare? Porque se você for evangélico, eu vou te falar que é 3.000 anos antes de Cristo. Se você for católico, eu também vou falar. Agora, se você for de uma linha mais espiritualista, eu vou falar 15, 20 mil anos, a gente já tem essa prática aqui. E ela era trazida e trabalhada junto com a espiritualidade. Quem trouxe? Espírito Santo. A gente põe na conta do Espírito Santo que ele dá conta, o ombro dele é largo, ele aguenta isso aí tudo para ele poder dar conta de carregar. Então eu vou colocar na conta do Espírito Santo. Quem trouxe? Espírito Santo trouxe. Qual deles? Não sei. Qual Espírito Santo que trouxe, eu não sei. Mas para trazer esse tipo de conhecimento e repassar, ele tem que ser um espírito de envergadura moral muito grande, né? E o que é a espiritualidade ela trabalha? Ela é um templo, né? Ela é um tema amplo e profundo que transcende crenças religiosas específicas e toca aspectos fundamentais da experiência humana, como a busca pelos sentidos mais profundos da vida, propósito, conexões e transcendências. Então, quando a gente vai pegar a medicina chinesa, a gente vai perceber que dentro da essência dela, ela vai estar falando de sentidos mais profundos, de propósitos, de conexões e transcendências que a vida vai trazer. Então, por isso que eu digo que elas se confundem na sua formação da história antigamente, tá? E antigamente, para você ser um médico, para você ser um filósofo, né? Isso aí já vem, que a gente já encontra na literatura, na época de Platão, na época de Sócrates, na época de Confúcio, Lao Tse, para você passar numa prova, para você ser um médico de medicina chinesa, para você trabalhar com vidas, você fazia prova de caráter e moral. Você não fazia prova de conhecimento. Se o seu caráter e a sua moral passassem na prova, você recebia o conhecimento para lidar com o corpo. Sócrates e Platão falavam muito. Conhecimento eu tenho de sobra para ensinar, moral não. Ou você tem, ou você não tem a sua moral, né? Pode passar? E aí, a medicina chinesa, ela se encontra porque espiritualidade é igual ao ato de procurar. Ato de procurar é verbo. E verbo é igual ao caminho, a verdade e a vida, né? Então, elas se unem nesse ponto. Então, o médico de medicina chinesa, ele vai procurar, ele vai entender qual foi o verbo, qual foi a ação que te trouxe para esse seu caminho e essa realidade que você está manifestando no seu corpo. Então, é igual à espiritualidade. A gente poderia trocar aqui espiritualidade por MTC. Porque na medicina chinesa a gente vai procurar, a gente vai entender o que que aconteceu para essa realidade estar desse jeito, e o seu corpo manifestar uma doença, tá? Então a medicina chinesa ela surge dessa busca interna do ser humano em se conhecer. Ela era de análise, ela era uma filosofia, né? Ela nasce como uma filosofia de vida, não como um ato de somente de cuidado. Tá ok? Pode passar? Então, aqui a gente vai ter conhecer a si mesmo, se espiritualizar, desenvolver as capacidades mediúnicas. Estamos praticando MTC na sua essência, que MTC é medicina tradicional chinesa, né? Então, conhecer a si mesmo, né? Eu chamo ele de Meninos Jesus. Então, Meninos Jesus traz isso para a gente. Conhece a ti mesmo. Mergulha dentro de você, vai entender como você funciona, né? Vai entender quem é você. O que é se espiritualizar, né? É isso, essa busca por esse conhecimento, né? E não fugir, você se responsabilizar por tudo aquilo que você tem, né? E aí você vai num centro, aí você recebe lá, fui lá no centro, e agora, o que que eu vou fazer? Falaram que eu tenho que me desenvolver mediunicamente. Aí a pessoa já fica nervosa, a perna treme, né? Porque ela acha que todo final de semana ela vai ter que estar no centro vestindo roupa branca,
né? Ou dando passividade, ou atendendo, ou levando água, ou dando um passo, ou fazendo alguma coisa. Não. Desenvolver mediunicamente é você se conhecer. É isso que a entidade ela está pedindo. Esse é o chamado. Ei, vai se desenvolver mediunicamente, vai se conhecer. Se você for trabalhar essa mediunidade que você tem num sorriso no seu trabalho, numa escuta no seu trabalho, na sua família, é trabalho mediúnico. A gente acha que a gente é médio só dentro da casa, ou de uma casa espírita, universalista, ou de matriz africana, seja do que for. Não, a gente tem que ser, a gente se fazer o desenvolvimento mediúnico é se espiritualizar, é conhecer a si mesmo e manter isso o tempo todo, ok? Pode ir, Adélio. Gente, tá rápido, tá tranquilo? Ok. Tá? Então, de Tranquilo. 1027 a 2021 a.C., a medicina chinesa deu um salto qualitativo em sua história, saindo do empirismo xamânico, onde as doenças eram demoníacas, para uma medicina filosófica baseada em três pilares. Então, o que que aconteceu nessa época, a 220 a.C.? Eles escreveram e compilaram. Foi só isso que aconteceu, porque ela já rodava desse jeito. Ela foi só mais sistematizada, né? Se a gente for pensar, eu fiz um trabalho uma vez em Goiânia e eu conheci uma professora que dava aula para os índios. E aí eu fui atender ela e ela falou assim, Gabriel, o, 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 o pajé da tribo, ele vai estar aqui em casa a passeio. Ele pode assistir você atuando, você fazendo as coisas? Eu falei, pode. Aí fui conversar com ele. Ele falou assim, ah, isso aí que você está mexendo nela, você está mexendo no sapo que salta, porque era no fígado. E o fígado faz a raiva. Então, para eles, quando eles estão com a doença do sapo que salta, o fígado ele fica oscilando da alteração de pressão, dá nervosismo, né? Algumas pessoas, dependendo do que for, pode chamar até de bipolar, porque a pessoa toda hora tá com raiva, a hora tá, não tá. O que que mudou? É a forma que ele vê. Ele vê com o animal da natureza, né? Aí nesse dia eu ia fazer uma ventosa, e aí ele falou assim: ah, a gente faz. E só que lá a gente também pega a espinha o dente da piranha e rasta o dente da piranha nas costas, que é para tirar o fator patogênico. E ele está aqui, no Xingu. E é uma prática é lá do Oriente. Então a gente vai achar a mesma prática em várias culturas, com nomes diferentes, formas diferentes. Então, na verdade, o que que o chinês ele fez? Ele sistematizou, ele escreveu. Ele normatizou, tá? E nessa época que ele normatizou, ele tinha três pilares, que é o confucionismo, o taoísmo e o budismo. Pode passar. Então, o confucionismo, ele trabalha os pilares dele, né? Harmonia social, virtude, piedade filial, educação, governança e Tian, que é igual ao céu, que é você se tornar moral perante ao universo. Então, é um princípio, né? Se a gente for pegar, tem isso aqui tudo na Bíblia, não tem? Tem tudo dentro do Espiritismo, né? Então por isso que a gente não, os historiadores eles falam, né? A gente aprimora a roda, mas ela já rodou, né? Ela já passou por diversas situações, né? O taoísmo, ele fala do Tao, que é o caminho do meio, o equilíbrio. Ele vai falar do Wu Wei, que é a ação fluida com a energia, a ação pela não ação. O Whey, eu falo que a pessoa que mais trabalhou o Whey hoje, contemporâneo, que a gente conhece, é Zeca Pagodinho. Na música Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu. A gente acredita que é ficar parado, mas não, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Eu sou feliz e agradeço por tudo que ela me deu. Eu não me desespero, eu corro para cá, eu corro para o lado. Então ele não para, ele não fica parado esperando o vento bater e jogar ele para um lado ou para o outro. Não, ele percebe, ele trabalha aquela energia em cima daquilo, e ele movimenta de acordo com aquela ação que o universo deu para ele aprender. Isso é o Wei, é a ação fluida com a energia, ação pela não ação. Na moda, o Wei é o que a maioria chama de flow.
Todo mundo adora. Ah, não, agora eu tenho que estar no flow, porque o flow é isso, o flow é aquilo. Mudou o quê? O nome. Mas qual é o objetivo? É você fluir dentro daquilo lá, né? Você andar não só conforme a música, não é aceitar simplesmente do aceitar que a gente aprende hoje. Mesmo porque aceitar vem do verbo entender. Se eu entendo, logo dói menos. Por isso a expressão aceita que dói menos. Aceitar é entender. Então, quando eu entendo que a vida ela está me dando, e eu trago a minha responsabilidade, eu vou fluir com ela, né? Ele vai trabalhar o yin e o yang, que são os opostos complementares. Ele vai trabalhar o ziran, que é a espontaneidade prática. O que que é esse ziran? Quando um taoísmo ele fala assim, "Ah, essa pessoa ela tem um ziran forte, o ziran movimenta a vida dela, né? Ele consegue trabalhar a verdade dele em cada lugar que ele está. Então lá é um elogio muito grande quando você tem um bom ziran, né? Porque você é verdadeiro em cada local que você está. Você não fica na frente de uma pessoa, você é de um jeito, nas costas você é de outro, né? Então são práticas que a gente tenta passar hoje no nosso dia a dia, né? Harmonia, né? E questões práticas, né? Lá, meditação, Feng Shui, Tai Chi Chuan, o Qigong, rituais filosóficos e religiosos. Tudo isso fazia parte do taoísmo. E aí eles entraram em contato nessa época também com o budismo. O que que o budismo ele é? Ele é não teísta, a ausência de crença em Deus ou divindades. Ele já acreditava que tudo tinha uma formação universal. Caminho para a iluminação, reencarnação, ética, prática e diversidade. Se a gente pegar esses três aqui, que são a base, né, da medicina chinesa, e a gente falar que foi Kardec que escreveu com a linguagem da época, ou se a gente trouxer para uma linguagem de qualquer escritor hoje da linha espírita, umbandista, cabe. Cabe, gente. Daria certo? A gente poderia falar que isso foi feito agora, escrito agora por eles, né? Podia, cabe. São todos os conceitos que a gente trabalha. Seja uma casa espírita universalista, seja uma casa é, evangélica, são conceitos que eles já estão aí e que a gente às vezes fica brigando. Quem fez primeiro? Quem não fez? Vamos lembrar, vamos botar todo mundo na conta do Espírito Santo. Ele que trouxe isso tudo para a gente já trabalhando há quantos milênios? Né? As pesquisas na década de final dos anos 70, 80 dizia que se encontravam ossos humanos há 12 mil anos. Se a gente for fazer uma conta básica assumindo isso, né, que há 12 mil anos existiam ossos humanos, sabendo que se vivia teoricamente menos, cada um que está nessa sala aqui já viveu pelo menos aí umas 12 mil encarnações, né? Então a gente já conhece isso aqui há muito tempo, né? Pode passar, Adele. E aí que eu trouxe para vocês uma curiosidade, né? O taoísmo religioso e incorporação. Porque no taoísmo, dependendo, também tem o trabalho de incorporação. Então, aqui na primeira, eu acho que para vocês aparece do lado esquerdo, né? Tem o Deus macaco. Deus macaco, ele é um Deus que ele trabalha a busca pela liberdade. Então, nas manifestações, quando você vai conversar com o Deus macaco, você vai trabalhar questões de quê? De que você está se sentindo preso, ele vai trabalhar alegria, ele vai te harmonizar, ele vai te jogar para frente, né? Então, seria esse tipo de entidade. Do lado direito, você tem a Kuan Yin, é aquela que ouve, uma escuta acolhedora, ela vai falar com você, ela vai perceber a sua energia, ela vai te colocar no colo. Não parece com as entidades que a gente trabalha? Então isso aí já é tudo interligado há muito tempo. Na foto do meio é uma foto que roda pela internet que de um lado tem um preto velho, do lado tem um Lao Tse, dizendo que eles são a mesma o quê? Figura, né? Eles trabalham na mesma linha o quê? Energética. Qual que é a linha energética que eles trabalham? De encontrar o caminho do meio, de encontrar o flow, o way,
de você se harmonizar, de você conhecer a si mesmo, para se você se tornar uma pessoa espiritualizada e uma pessoa cada vez mais mediúnica, ok? Pode ir. Então, o que que ele traz, né? O taoísmo religioso e a incorporação, né? Lembrando que não vão ser todos os taoístas que trabalham com isso, tá? Mas eles têm rituais, que são utilizados mantras, oferendas e práticas simbólicas, bem parecido com as matrizes africanas, e eles nem se conheciam, teoricamente, não é isso? Eles vão trabalhar com divindades que são ancestrais, espíritos da natureza e divindades. Parece também com a matriz africana que a gente trabalha hoje? Pode passar. Ele vai trabalhar propósito. Quais são os propósitos de eu ter uma incorporação? Cura, adivinhação, obtenção de sabedoria ou busca profunda, né, do divino. Bem semelhante com o que a gente faz hoje também. A parte da adivinhação diminuiu bastante. Mas se a gente for pegar um tempo atrás, tem muita gente que vai procurar a médica corporação para tentar adivinhar a sua sorte, seu futuro, né? Para onde veio, para onde vai. Né? Ele trabalha a interpretação, né? A consciência alterada que permite a comunicação com o mundo espiritual. Você vê que a base é a mesma, né? Muda o tempo, muda da onde a gente foi buscar a fonte, né? Por isso que medicina chinesa e espiritualidade, formam uma comunhão. Pode passar? Ah, foi só um joinha, não foi, quero falar. Lembra que quem quiser fazer qualquer pergunta, qualquer comentário, sobe a mãozinha, tá? Tal. O tal, que é o caminho do meio, ele trabalha a incorporação, ela é vista como a capacidade de se relacionar com esses princípios fundamentais para a busca da compreensão da sua origem. De novo, a gente volta lá para o conhece a ti mesmo. Porém, vale ressaltar que não é uma prática realizada para todos os taoístas ou um símbolo central da fé, mas uma ferramenta de aprendizado. Aí a gente volta lá. Quantas pessoas aqui nessa sala já escutaram? Filho, você precisa desenvolver sua mediunidade. É isso? E é isso. O que quer desenvolver? Vai aprender, vai conhecer você, né? Essa é a busca. Próximo, né? Então, a medicina chinesa, como as outras medicinas orientais, africanas, xamânicas, entre outras, são todas formadas da mesma base, né? A informação através da observação e a preservação das leis naturais e universais. Todas elas seguem esse mesmo princípio. Por quê? Quem que trouxe? O Espírito Santo. O Espírito Santo desceu e trouxe isso como uma lei universal. Algumas culturas vão ver ele como Espírito Santo, outras como extraterrestres, outras como em outras formas, né? Mas como que a gente sabe que é verdade? Pelas suas obras te reconhecereis. Se a pessoa ela mantém aquilo que ela fala, se ela tem um bom zirã, igual a gente disse, a gente vai ver que realmente ela pratica aquilo que ela fala. E a gente vai ver, opa, ali tem presença divina ali dentro. Então ali tem uma lei natural e universal presente. Ok? Próximo. Então, o que que a gente vai. Quais são as leis universais? A gente tem o mentalismo, a gente tem a lei de correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa, efeito e gênero. Essas são as mais conhecidas. Essas sete leis universais, seja qualquer planeta que você for no nosso sistema solar ou nos sistemas aos nossos redores, essas sete leis, elas são idênticas. Elas vão ser aplicadas em todos os lugares, né? Por isso que ela é uma lei universal, ela é do universo como um todo. Se você saiu daqui, você foi, ganhou um presente, você foi para Júpiter, vou morar em Júpiter a partir do ano que vem. Lá você vai estar respaldado em cima dessas leis e mais as leis que ele já tem capacidade de receber. Mas seja qualquer planeta que a gente for morar, essas sete, elas são bases para a formação do universo como um todo, ok? Pode passar? E aqui a gente vai relacionar elas como que cada uma conversa com a medicina chinesa, tá ok? Então a gente vai passando e a gente vai falar um pouquinho
de espiritualidade, um pouquinho de medicina chinesa, um pouquinho de leis universais. Então, mais uma vez, qualquer dúvida, mãozinha para cima para a gente conversar. Eu vou fazer o caminho inverso, eu vou começar pela última, gênero, e vamos trabalhar, terminar na primeira, que é o mentalismo. Tá? Então, a lei de gênero ela diz que o universo é feminino e masculino ao mesmo tempo. Assim, ele nutre e ele age. Ele é yin e ele é yang. Ele é uma força que em equilíbrio nos acende. Então, eu tenho duas pernas. Uma é yin, outra é yang. Se uma perna dobra, eu vou cair. Eu não vou conseguir sustentar. Então, a medicina chinesa, o que que ela vai buscar? O equilíbrio dessas duas forças dentro de você o tempo todo. Eu preciso de ter elas equilibradas para eu ter material energético para eu trabalhar com o meu paciente, tá? Então, o que que a lei de gênero ela vai fazer? Ela mostra que nossas dores possuem perspectivas a serem analisadas. Essa dor na minha perna, uma dor muscular, ela pode ser tanto yin quanto yang. Ela pode ser pela falta de movimento, ela pode ser pelo excesso de movimento. Será que um Dorflex vai agir da mesma forma? Será que ele sabe o que que é o Yin, o que que é o Yang? Ele vai relaxar a musculatura. Mas será que a compensação energética, o eixo energético que passa dentro daquele corpo naquele momento, ele está entendendo o que está acontecendo? Às vezes relaxa, dá 2, 3 dias, volta novamente, tá? Então a lei de gênero ela vai trazer isso, esse olhar, né? Porque eu vou ter para todas as patologias, para todas as dores, para todas as questões, eu vou ter qual é o olhar yin, qual que é o olhar yang para isso que está acontecendo, né? E ela vai mostrar que nenhuma terapia ela é salvadora, mas são ferramentas para a gente evoluir. Porque eu posso olhar, saber o que ela é e querer um Dorflex, tá tudo bem. Porque eu não dou conta de resolver ainda. Eu não tenho ferramenta suficiente. E essas ferramentas a gente vai desenvolver. Aonde? Através da espiritualidade, através de um processo terapêutico, ok? Pode passar. Então, ele traz a pergunta correta para cada situação. O que tenho que aprender com isso? Como posso recriar este evento e aprender com ele? Então, quando eu pergunto o que eu tenho que aprender com isso, eu já não estou o quê? Reativo. Tá, tem minha parte, né? O que que eu tenho que aprender da minha parte? Aí eu aprendo, e aí depois que eu entendi, eu consigo analisar qual foi a minha parte, eu vou me perguntar como eu posso recriar esse evento e aprender com ele. Porque se é uma lei universal, o universo vai me apresentar essa mesma problemática mais uma vez. E eu tenho que estar preparado para quando ele me apresentar novamente, eu poder recriar e aprender com aquele evento. Aí eu estou aplicando a lei de gênero em mim. Eu estou tendo um olhar diferenciado para cada situação que eu carrego na minha vida. Ok? Pode passar. O Yin e o Yang são energias ancestrais em formação, né? Mas o que eles são? O que é o Yin e o que é o Yang? Pode passar, Adele. O Yin, ele vai trabalhar tudo que é órgão é Yin, tá? Então a gente vai ter coração, pulmão, né? Eles são Yins. Intestino grosso, ele não é rim, porque ele não é órgão, ele é víscera. O que faz a característica dele ser um órgão? Sangue. Se ele tem sangue dentro dele, ele é órgão. Se o sangue passa por fora dele, ele é, ele é ian, ele é víscera. Então, in, o sangue adentra, ian, o sangue passa por fora dele, nutre ele por fora, ok? Então, o que é Yin? Ele vai trabalhar as estruturas, as substâncias, ele vai trabalhar aquilo que é crônico. Tudo aquilo que cronifica, aprofunda dentro de você, entra lá no fundo da sua alma. Aí você se fecha, você fica Yin, né? Você entra num processo meditativo, tá? Então, outra coisa que ele vai trabalhar essa inércia, né? As coisas que são mais lentas, que são mais paradas. Ele vai trabalhar as questões descendentes, que são internas, frias e escuras, nossos medos, nossas angústias, nossas sombras.
Tudo isso é yin, né? Mas a gente precisa de lá dentro conhecer a gente para a gente poder pegar isso e transcender ele para fora, ok? Próximo. Então, que nem a gente falou, o Yang ele vai ser víscera, ele vai ser função, ele vai ser agudo, ele é quente, ele lateja, ele expande, né? E, em geral, representa as coisas relativamente ativas, aquilo que gera movimento, aquilo que sobe, aquilo que é externo, aquilo que é quente, aquilo que é claro, né? E aí a gente diz que a maioria dos homens aprenderam a ser Yan. O homem ele sai para fora. Isso foi um aprendizado, não que o homem ele é Yan, porque a natureza dele é expansiva. A mulher ela é Yin, porque a natureza dela é nutritiva, porque ela gera um feto. Mas tanto o homem quanto a mulher, ela tem o Yin e o Yang dentro dele. Tá ok? Pode passar. Então, a gente falou aqui da parte da ancestralidade, né? O feminino na psicologia, na espiritualidade, na lei universal, e aí vai na medicina chinesa, ele trabalha o amor. E o masculino, ele vai trabalhar o valor, né? E aí a gente vai ter isso dentro tanto da epigenética como da psicologia, como ferramentas para a gente poder trabalhar questões que a gente traz ancestrais, né? Então, se eu tenho uma mãe que ela saiu para trabalhar, né? E ela foi masculina pelas questões de vida que aconteceram com ela, e ela não me deu tanto amor, eu vou carregar isso aonde? Na minha representação. Aí eu vou ter uma dor que às vezes vem por essa ausência dessa nutrição desse amor. Então, ela é uma dor ruim. Quando eu sou um homem ou uma mulher que não me valoriza, eu vou ter uma dor Yang. Ela é uma dor expansiva. E a valorização ela vai vir do lado paterno. É aquele pai que foi ausente, é aquele pai que não valorizou, aquele pai que não falou: Nossa, meu filho, parabéns pelo que você está fazendo. E eu vou trazer questões de valor para a minha vida, ok? Nessa parte aí, são questões que a gente carrega muito nessa nossa ancestralidade. E a gente tem um defeito enquanto ser humano, que eu acredito que nós temos, que é da gente apelidar ou modificar as palavras, né? Se eu perguntar aqui para vocês, o que é honrar pai e mãe? Todo mundo sabe? Vocês sabem o que é honrar pai e mãe? Cri, cri, cri. O iPhone falou que sabe. Quem é o iPhone? O iPhone deu um joinha. iPhone, abre aí. Fala pra gente o que que é. Eu não sei se apareceu pra mim iPhone. Vou te chamar de iPhone. Cadê você, iPhone? Pode abrir o áudio. O que que é honrar pai e mãe? Ah, o iPhone tá com a criança em casa. Ok. Alguém pode ajudar o iPhone? Seria respeitá-los? Respeitar. Respeitar o pai e a mãe. Alguém mais? Não? Aceitar eles como são. Foi o que ela disse, né? Então, respeitar, aceitar ele como eles são, né? E não julgar, segundo o iPhone, o que que acontece? Você tem que respeitar as pessoas que estão do seu lado. Você tem que ajudar. Oi, Juliana. Pronto, o iPhone virou Juliana. É, a gente tem que respeitar as pessoas do nosso lado. A gente tem que não julgar. Se a gente tem que respeitar, a gente tem que não julgar, a gente tem que acolher todos que estão à nossa volta, ela não é uma prerrogativa de pai e mãe, né? A Ivana falou uma coisa que eu gosto, né? Aqui começa o que a Ivana falou: ser grato pela vida que nos foi dada.
Então, quando a gente vai honrar o pai e a mãe, a gente vai viver a nossa vida em máxima expressão. A gente vai viver tudo aquilo que eu vim para ser. Aí a gente entra na parábola dos talentos. O que você veio para ser, né? Então, eu vou honrar o meu pai e minha mãe quando eu viver tudo que eu posso. Quando eu não me esconder da vida. Quando eu entender que a minha mãe, ela não me deu amor, é porque ela não recebeu. Meu pai não me deu valor porque ele não recebeu. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que buscar dentro de mim, dentro da minha ancestralidade, dentro da minha espiritualidade, dentro do meu processo de desenvolvimento mediúnico. Eu busco isso dentro de mim e transcedo isso para fora. Eu equilibro o yin e o yang. Eu fico um gênero completo. Tá certo que eu não aprendi às vezes da melhor forma, mas eu aprendi pela falta do amor, pela falta do valor. Mas eu não posso esquecer de honrar o meu pai e minha mãe. Eu tenho que honrar essa ancestralidade que me deu a oportunidade da vida. Pela oportunidade da vida, eles já se fazem grande. E eu tenho que trazer isso para dentro de mim. Eu tenho pais e mães grandes porque eles me deram oportunidade de vida. Estou honrando, eu estou vivendo a minha vida. Eu estou correndo atrás dela, eu estou sendo tudo aquilo que eu vim para ser. Quando eu vou me esconder, eu não honro pai e mãe. Aí eu não trabalho a minha ancestralidade. Eu vou ter questões ou de amor ou de valor. E eu vou passar isso pela epigenética, eu passo para os meus descendentes, para os próximos. Por quê? Porque eu sofri. Então, essa dor, ela passa para frente, né? Porque eu carreguei, eu tatuei ela dentro do meu DNA. E isso é passado para frente. Ok? Próximo. Entender, antes da gente mudar, alguma dúvida pela lei de gênero? O que que é o yin, o que que é o yang? Tranquilo? Vou seguir então, tá? Então, causa e efeito. Esse aí ele é danado, todo mundo gosta dele, né? Ele nos diz que toda ação gera uma reação de igual ou menor magnitude no sentido oposto. Isso é uma definição da física da lei de causa e efeito, né? Então a gente vai traduzir isso. Ele é um pensamento, gera uma força que percorrerá o planeta ou o universo para achar o seu destinatário. Este emana uma resposta que colheremos no tempo certo. Então, aqui para mim, na minha tela estão aparecendo algumas pessoas. Eu vou pegar a Carla aqui, que está aparecendo para mim, e eu tenho um pensamento que eu jogo para a Carla. Esse pensamento, ele vai sair com uma frequência sonora, né, em hertz, vai atrás da Carla. Vai chegar na Carla, a Carla vai sentir aquilo, quem vai responder? O inconsciente da Carla, e vai trazer essa resposta de novo para mim. Então, se eu gerar qualquer pensamento negativo para Carla, o consciente dela vai defender ela e vai me mandar uma resposta. Essa resposta vai depender de quê? Da espiritualidade da Carla, de tanto que ela conhece ela mesma, de tanto que ela se absorve. Porque se ela for reativa, ela vai me mandar uma resposta negativa e vai potencializar aquilo que eu vou receber. Só que às vezes eu não recebo na mesma hora. Às vezes o universo vai dar algumas voltas, algumas encarnações, para eu poder receber aquilo de novo. Por isso que muitas vezes a gente acha que é injusto, que a pessoa faz alguma coisa e ela não paga. Não é que ela não paga, a gente não vê ela pagando. Porque quando ela vai pagar, vai já ter rodado tanto tempo que às vezes a gente nem lembra mais daquilo, mas na hora a gente acha injusto. Por essa questão do causa e efeito, porque para Deus não tem sentido paga sem aprendizado. Se eu não aprendi aquela lição, eu vou estar pagando o quê? Qual é o sentido de eu pagar uma coisa que eu não reconheço? Qual é o aprendizado que eu estou tendo ali? Então a lei de causa e efeito, ela também trabalha isso daí. Ela vai ter um efeito. Quando? A gente não sabe. É a mesma coisa quando a gente traz para o lado positivo. Pode falar, Carla. É uma coisa que eu fico sempre assim meio pensativa. Questão, você falou da se a pessoa não aprende, né? Qual o efeito disso, né? Aí a gente vê, por exemplo, o câncer, crianças com câncer, como que elas aprendem?
que ela não sabe, né? Muitas doenças, assim, que às vezes acomete, as pessoas sabem que está sofrendo, mas não sabem por quê. Muitos, Sim. né? Então, Uhum. No caso do câncer, assim, que nem você trouxe para uma criança, quando a criança ela é de pouca idade, né? Vamos lá, que ela está naquela faixa ali de até 7 anos de idade, né? Na espiritualidade vai trabalhar esses casos de algumas formas. Tem aquelas crianças que elas são, entre aspas, um espelho novo para a família de como receber aquilo lá e trabalhar aquilo com alegria e suavidade. E olha só a bênção se a gente for olhar. Vamos trazer para o gênero, né? Eu olhar um olhar diferente. Se eu sou criança, a minha taxa de recuperação ela é mais rápida? Ela é mais rápida. E se tive aquilo na idade de infância? E vamos supor, na pior das hipóteses, eu venho a óbito, né? Faltava só um restinho para eu entender resiliência, para eu entender sorriso, para eu entender amor. Faltava pouca coisa. Eu venho, tenho ela ali. Lógico, tem as crianças que vão ter e vão carregar aquilo, vão crescer, e aí fica adulto e tem a tal da recidiva. Aí entra, eu acho que mais na parte isso que você falou, né? Como que eu vou entender essa recidiva, né? Por que que eu nasci com isso? A gente alega inconsciência, mas é o que eu brinco. Se todo mundo aqui já dormiu um dia, uma noite sequer, o seu inconsciente, na hora que você dorme, ele sobe, ele toma conta de todo o seu corpo. Sua mente concreta, ela apaga. Então, inconscientemente, você sabe. Por isso que a gente não pode alegar que não sabe. O seu espírito, ele sabe. Vai depender do que te religa a Deus. Qual é o seu religare? Se a gente está numa casa espiritualista, o nosso religare é reencarnacionista. Se ele é reencarnacionista, a gente entende que eu estou trazendo esse aprendizado de outras formas. Mas quando eu sou criança, que eu não entendo a doença, completando a resposta que você perguntou também, se eu não entendo o que que aquela doença está me trazendo, eu tô trabalhando ela com o quê? Com alegria, eu trabalhando ela com amor, com sorriso. Eu estou desenvolvendo dentro do meu espírito capacidades para eu ter esse entendimento. A criança ela vai se perguntar, né? O que que eu tenho que aprender com isso? Ela vai perguntar como que eu posso viver isso de uma maneira diferente. Ela já está lá naquela segunda pergunta. Porque ela vai sair da químio, ela vai ter a baixa dela, mas no outro dia ela quer correr, ela quer brincar. Ela vai querer ir para a vida, ela vai brincar no hospital. Alguém já fez aqui uma visita no hospital de câncer daqui, da criança, na hospital da criança? Lá tem crianças que ficam lá internadas, né? Elas têm as bad dela, têm os dias de introspecção, mas no dia que dá vontade de correr e brincar, elas vão correr e vão brincar. Lógico, é com a mesma vitalidade? Não, não vai ser. Mas ela está aprendendo naquele momento a viver a vida mais leve. Cadê? A Ivana falou que também muitos adultos não entendem, então não seria o fato de ser uma criança. E isso não é só por ser criança ou não, né? É porque quando a gente normalmente tem um câncer, a pergunta que a gente faz é por que comigo? O que que eu fiz para merecer? A gente já se coloca na posição de vítima, né? Em vez de se perguntar, né? Se chegou, é porque eu escolhi. Se chegou, mas o adulto ele fica pelo menos desconfiado, né? Que algo há. vai depender muito da religião. Como eu trato pessoas que vão ser de evangélico a espiritualista, eu tenho um leque muito grande desse tipo de pessoa e cada uma eu vou falar de um jeito diferente, né? Porque eles têm esse entendimento diferente. Porque uma pessoa que não é reencarnacionista, ele vai achar que é uma mazela que ele tem. Que ele fez alguma coisa que Deus não abençoou ele. Que Deus não amou, algo muito ruim que ele fez. Ele não vai trazer, ele vai botar tudo para essa vida. E a maioria das coisas não é dessa vida, né? E também não é de outras. Chico falava que a gente não paga 10% daquilo que a gente fez em outra vida.
Você imagina, se a gente não paga 10%, não sei se é bom ou ruim saber disso. Mas, assim, a grande maioria não acredita, né, na reencarnação. Sim, a grande maioria não vai acreditar. Então você vai Acha trazer que morre, acha que morre, desintegra, e acabou, pronto. acabou. É. Aí você vai tratar esse tema como? Que aí por isso que revolta. Porque eu acho que Deus não foi justo comigo. Por que comigo? Às vezes essa criança, aquilo que você trouxe, né, faz uma pessoa dessa refletir, gente, o que que essa criança ela fez para Deus para nascer desse jeito? É o que a gente mais ouve, né? É. Eu Aí o falei a pastor, criança assim, mas no sentido de um exemplo só. isso, aí o pastor ele vai falar muitas das vezes que aquela criança veio para ensinar, que ela é abençoada pelo Espírito Santo, porque ela E tem um também para a sorriso. gente aprender a dar valor, né? Também Isso. as outras pessoas dar As valor outras, à saúde que tem, né? Poder a agradecer, família, isso, a agradecer saúde, a a família. saúde, que às vezes a gente não agradece, né? Às vezes a gente, aliás, assim, eu sei que muitos fazem suas orações e agradece pelo dia, agradece tudo, eu tenho esse hábito, mas tem gente que muitas vezes não agradece a saúde que tem, e quando vê uma pessoa que às vezes está numa situação bem de saúde assim bem debilitado, né? Fala assim, poxa, ainda bem que eu tenho meu corpinho, posso ir ali, posso fazer isso, fazer aquilo, né? Não estou nessa situação. Aí agradece. Isso é porque a pessoa ela tá com o gênero dela equilibrado, aquilo que a gente falou antes. O Yang dela tão forte. Ela consegue entender que mesmo com aquilo ela tem capacidade de transformação. Ela tem capacidade de movimento dentro das escolhas dela, ok? Ok, obrigada. Próximo. Então, aqui, aquilo que a gente está falando, a justiça divina se aplica na relação de igual ou menor magnitude, atenuando ou mantendo a força aplicada. Então, se eu estou passando por uma situação de câncer e eu ressignifico aquilo, às vezes eu não preciso fazer químio, às vezes eu tomo uma medicação. Quantos casos vocês conhecem que a pessoa ela foi diagnosticada, ela mergulha para dentro dela e o câncer simplesmente diminui ou some? Ou o tratamento que ela tinha que fazer era muito agressivo e é abreviado. Por quê? Porque ela entendeu. Se ela entendeu, para Deus já basta, né? A justiça divina é isso. Você entendeu? Entendeu. Não vai fazer mais? Não, não. Ok, aprendi. Ótimo. Na medicina chinesa fala que o câncer ele é guardado dentro da energia do rim. E ele fala que na energia do rim a gente guarda todas as doenças patológicas que a gente diz, que a gente chama hoje na atualidade de autoimunes. E a gente guarda elas lá. Caso a gente não aprenda o que a gente veio para aprender, o rim abre uma portinha e deixa aquela doença sair, que é para refrescar a nossa memória de que a gente tem que olhar as coisas de um jeito diferente. É isso que é falado da energia ancestral do rim, né? E quem, pra gente que é de uma linha mais espiritualista, a justiça divina ela vem de quem? A gente vai falar aí de Xangô. Xangô representa a justiça, mas Xangô só age quando? Quando Ogum permite. Ogum, ele fala assim: opa, ele rompeu a lei e a ordem natural das coisas. Xangô pode ir lá e conversar com ele. Que é o que a gente está falando, lei universal. Autoconhecimento, né? Por isso que tudo vai se conversar, ok? Próxima. Né? Então, causa e efeito. Toda reação deriva de uma ação, né? Assim, toda dor, doença ou sintoma se deriva de uma atitude, sentimento praticado ou vivenciado em constância em nossas vidas. Então, a gente tem que replicar aquilo várias vezes, né? Na prática, um bom dia oferecido ao outro gera uma energia positiva, que quando estiver precisando será entregue a você novamente nesta ou em outra existência. Por isso trazemos doenças ancestrais, bem como alterações em nossa imunidade, em nosso DNA, porque a gente acabou de falar, né? Então, às vezes eu faço uma coisa, né, que aumenta a minha energia boa, mas no momento eu estou bem, eu não estou precisando daquilo de volta.
Aquilo às vezes pode ser guardado para um próximo momento na minha vida, né? Quando, lógico, quando eu estou equilibrado, né? E não estou com a minha balança voltada para o consumismo, né? De uma maneira geral. Pode passar? Né? E aí a gente vai para a próxima lei, que vai ser a lei de ritmo. Ele diz que o universo se movimenta em fluxo e em ciclos, permitindo que o aprendizado ocorra segundo diversos olhares, né? Essa lei fala sobre a prisão na roda de samsara e da oportunidade que nos é dada sempre para aprendizado. E aí vem completando o que a gente estava falando antes de causa e efeito. Então, quem é a roda de samsara? A roda de Sansara, ela que os hindus eles falavam que é o que eu tenho que aprender, o que eu vim para aprender. Essa é a roda de Sansara. E por que que o objeto dela é uma roda? Uma roda tem 360 graus. Se a gente transferir para olhares, são 360 olhares diferentes para a mesma coisa. Então, quando eu consigo ter um modelo de olhar diferente para aquele mesmo assunto, eu saio daquela prisão, porque eu passo a me autorresponsabilizar sobre aquilo. Eu costumo dizer também que a roda de Sansara é igual a uma pizza, né? Ela vai ser de sabor calabresa, portuguesa, marguerita, banana, chocolate, a que você quiser. E você vai dividir ela em fatias, cada fatia é uma área da sua vida. Por isso que as coisas se repetem nas áreas das suas vidas, né? Só que ela se repete com a cara do trabalho, com a cara da família, com a cara do amor, com a cara do filho, com a cara dos bens materiais, dos bens espirituais, mas a problemática é a mesma. Ela só mudou de setor. Ela é uma outra fatia, né? E quando eu entendo que isso vai se movimentar, que ora eu estou olhando para a roda com o olhar da família, ora com outro, mas é o mesmo assunto, eu consigo sair daquilo mais rápido. Então, uma família que olha um filho com um câncer, vivendo com leveza, com alegria, falando de Deus, brincando e fazendo tudo, ele fala assim: nossa, gente, a vida tem que ser leve. Eu estou muito pesado. Olha o que que ela está carregando e está bem. Aí eu consegui utilizar o ritmo para trabalhar esse olhar e eu saí da roda. Quando eu saio da roda, eu vou para quê? Para a próxima roda. Novo nível de aprendizado. Quantas vezes? 70 vezes 7 para alguns. Às vezes 70 vezes 70 vezes 7 para outros, assim vai. E aí a gente vai seguindo essa lei de ritmo pelo universo, ok? Próximo. Em Mateus 5, né? 39 a 42, Jesus ensina a oferecer a outra face, ou seja, uma nova oportunidade de aprendizado, ou um olhar para o mesmo evento, porém em momentos distintos da vida, né? Oferecer outra face, muita gente já escutou e já falou ou já pensou: eu não tenho sangue de barata para dar outra face. Eu vou apanhar e vou apanhar de novo? Que coisa errada. Eu não sou a favor dessa lei aí que Jesus falou, não. Isso aí que Mateus escreveu não se aplica muito, não. Eu vou ficar apanhando a vida toda? Só que quando Jesus fala para a gente oferecer outra face, é justamente para a gente ver aí. Tem uma roda, ela tem 360 graus. O mundo, ele é elíptico. Seu olho é elíptico. Ele tem 360 graus no mínimo. Olha diferente. Quando eu olho para uma situação que eu ofereço outra face, eu vou enxergar aquela pessoa de outro ângulo de visão. Eu vou ver as coisas de uma forma diferente. Eu vou ver qual é a ancestralidade que está do lado dela. Quem está carregando aquelas informações com ela. Quando eu olho para o outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ver qual é a história que está pelo outro lado daquela pessoa. E aí eu vou conseguir perdoar a mim mesmo. Por ter o quê? Permitido que aquela pessoa me machucasse. Eu vou me perdoar por não ter visto qual era a questão que ela queria me trazer. Não é perdoar ela. A gente não tem que perdoar ninguém. A gente tem que perdoar a si mesmo. Menino Jesus, que mais pregou o perdão na hora que, teoricamente, entre aspas,
Ele falou, pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Isso ele nem estava sendo crucificado ainda. Ele ainda estava lá, sendo preparado. Ele falou em hebraico. O centurião que estava do lado sabia. Meteu a cruz de espinho na cabeça. A gente não sabe o que faz? Deixa eu te botar a coroa de espinho novamente. Foi nessa hora que ele falou essa frase. E ele falou para quê? Porque só o nosso Pai pode nos perdoar. Logo, eu só perdoo o meu filho. A minha mãe pode me perdoar, o meu pai pode me perdoar. Se eu vou perdoar uma outra pessoa que não seja o meu filho, eu sou soberbo. Eu estou dizendo que eu sou maior do que ele. Quem sou eu para ser maior do que o outro, para perdoar o outro? Eu não posso perdoar a minha esposa. Eu tenho que entender ela, eu tenho que me perdoar por ter deixado ela me machucar. E eu posso pedir ao pai, pai, perdoa ela, mas eu mesmo não. Esse boletim de ocorrência ela tem que resolver, assim como cada um resolve o seu, né? Então eu não saio perdoando todo mundo. Eu estou me colocando numa posição superior, divina, coisa que eu não sou. Eu perdoo a mim mesmo. O perdão ele é para dentro, não é para fora. O perdão ele é in. Ele trabalha as nossas dores, as nossas sombras. Quando eu perdoo para fora, eu sou arrogante. Só estou falando das dores do outro. Eu sou maior que você, eu te perdoo. Ok? Próximo. Mas fica também o tempo todo jogando, né? Tem, tipo assim, é, perdoa, mas fica o tempo todo falando aquilo. Aí já não é muito perdão, né? Tem gente Não, que. não perdoou. Se É, você lembra e se você continua relembrando, se você passa a cara do outro no sari naquele assunto, você não perdoa. e também não é melhor do que o outro, né? Não, pior, né? E a lei de ritmo na medicina chinesa, ela vai falar sobre a lei do ciclo de geração. Então aqui vocês estão vendo 5 imagens, né? Então a gente tem o vermelho, que representa o fogo, o amarelo é a terra, o metal é cinza, o azul vai ser a água e o verde é a madeira. Então na medicina chinesa, a energia ela percorre esse ciclo, né? Então o fogo, ele gera energia para a terra gera energia para o metal gera água mais pura e a água gera madeira mais forte. E a madeira, quando resseca, ela gera energia para o fogo. E você viu que tem umas setinhas entre elas, que mostra que elas têm uma relação. Então, o metal, ele domina o fogo, que é o vermelho, ele vai dominar o metal, que é a setinha para baixo, que é quando a gente vai fazer a forja, né? Do metal, a gente esquenta ele. O metal forjado, ele já corta o verde, que é a madeira. A madeira já coloca a raiz dele dentro da terra. A terra já delimita a água já delimita a quantidade de fogo, né? Então, esse entendimento dessa geração de energia faz a gente entender, às vezes, qual é o caminho das patologias e das emoções do nosso corpo. Então, às vezes, uma emoção ou uma patologia do elemento terra, ele pode ser causado por um excesso do fogo, que jogou muita energia para dentro da terra. A terra é representada pelo baço e pelo estômago e pelo pâncreas. Quando o estômago está quente demais, normalmente a gente vai vomitar ou vai ter o quê? Uma diarreia, calor no estômago, que pode vir de uma emoção do elemento fogo, de uma alegria, de uma euforia, de uma desgovernança das nossas emoções. Quantas pessoas já não vomitaram de nervoso, de estresse, ou de uma emoção muito grande, né? E aqui a gente está falando que o elemento fogo, ele trabalha, entre outras coisas, a alegria, a euforia. Ele governa as emoções, ele abriga o Shen. O Shen é a mente, é o nosso espírito. Essa é a tradução de Shen. Já o elemento terra, né, voltando ainda no fogo nessa parte, outra coisa que é muito interessante da euforia,
né? Euforia é quando a pessoa ela entra num estado de que ela não controla a risada, né? Então ela passa por uma situação, ela vai ser assaltada, ela começa a rir da cara do assaltante. Eu vou te matar, ele kkkkkk, e a pessoa não dá conta, por quê? Porque é uma desgovernança tão grande das emoções que ela não controla o riso, ela não controla essa parte. Da mesma forma, quantos gagos vocês conhecem que na hora que canta não gagueja? Porque vai estar o coração ele é representado na língua também, né? Essa emoção do falar, de como eu vou produzir isso. E aí a gente vai para a terra. A terra é responsável pela reflexão e pela preocupação. Ela vai produzir o I. O I é o intelecto, é a nossa mente. Quantas vezes já escutaram que o sistema digestivo é o segundo cérebro? É por conta disso. E aí a pessoa lá há 5.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás foi escrito, há 5.000 anos tem relatos rupestres de acupuntura na China, mas passou para a escrita há 3.000 anos. Quem trouxe isso, esse entendimento? Eu vou explicar essa parte, Ivana, dos equilíbrios, tá? Como que funciona, né? Então, lá atrás ele já sabia há mais de 5.000 anos que quando eu penso demais, quando eu me preocupo demais, eu vou ter problema estomacal, né? A tristeza e a melancolia, elas são do pulmão, que ele produz o pó, que representa a interiorização. O pulmão vai ser o órgão que vai ser é, acionado no seu primeiro dia, entre aspas, primeiro dia de vida. Aonde? Fora do útero. Até então ele está parado. Por que que a criança chora? Porque arde. E ali ela faz a primeira ligação dela com o mundo carnal. Por isso que ela traz tristeza e melancolia. Porque ela ainda está ligada aonde? Ao plano espiritual. As coisas que ela traz, a busca daquilo que a essência dela traz para ela, né? Esse é o nosso amigo pulmão. Já o rim, a gente falou que ele vai trabalhar a epigenética. Então ele vai trabalhar medos, sonhos e propósitos. Ele vai produzir o Z, que representa a vontade de viver. Então nossos medos, nossos sonhos, ele vai atrapalhar essa nossa vontade de viver, de correr atrás, de buscar, né? Então aí os rins, eles vão paralisar através do medo, né? Eles vão travar a nossa lombar, vai doer a nossa perna, porque a gente não tem força de vontade de viver, né? Já o elemento madeira, ele vai trabalhar a raiva, a tensão, ele vai produzir o rum, que representa o movimento da mente, da exteriorização, quando eu consigo pegar o que eu planejei e jogar para fora, transformar isso tudo em ação, né? Na medicina chinesa, a gente fala que o fígado, a energia dele retorna com o seu espírito para contar a sua história do que você fez, do que você não fez, porque lá está tudo guardado. Todo o planejamento da sua vida está guardado dentro do fígado. Por isso que muita gente encharca ele tentando apagar eles, né? Encharca tanto com gordura, encharca tanto com álcool, né? Nessa busca de querer modificar aquilo que está lá. Né? É um dos motivos que a gente mergulha tanto na gordura quanto no álcool, né? E aí, cadê o amigo chat aqui para eu responder? Né? Eu rodei ele para baixo. É, Quem tem muito elemento fogo precisa equilibrar o corpo com outro elemento, né? Foi a pergunta da Ivana. Então, como que funciona essa questão? Se a gente for pensar só em ciclo geracional, né? Quando eu tenho muito elemento fogo, eu não sei se vocês veem a minha setinha. Minha seta aparece para vocês? Não, né? Eu mexendo nela, não. Tá. Sim, Então, no elemento fogo, que é o vermelho, agora foi a Adélia que mexeu, né? Que foi o que ela perguntou, que eu tenho muito fogo. Quem vai equilibrar o fogo? O metal forte e a água forte. Porque se o meu metal é forte, eu consigo segurar a energia do fogo. Se minha água é forte, eu
equilibro o fogo. Se eu equilibro a madeira, eu diminuo a força da madeira, eu também equilibro o fogo. Então, na medicina chinesa, a gente trabalha dessa forma, né? Então, eu aumento a força do metal para ele aguentar, para ele ser mais resistente. Eu aumento a quantidade de água para eu poder equilibrar esse fogo e eu diminuo a força da madeira para ele produzir menos energia. Aí eu equilibro o sistema como um todo, né? Então, esse equilíbrio na medicina chinesa, ele é feito dessa forma. Eu não vou usar só um elemento, eu vou complementar com vários elementos, né? Funciona mais ou menos assim também, Ivana, para a gente entender. Se eu tenho um fogo forte, né? Vamos botar aqui, ele é meu elemento, e quem que drena ele mais, né? Quem vai drenar mais ele vai ser o filho, vai ser o próximo, que vai ser a terra. Então a terra vai exigir muita energia do fogo. Então, às vezes, quando eu estou muito preocupado, eu estou muito ansioso, eu só quero fazer as coisas com muita perfeição, senão eu não faço, o meu Shen desestabiliza, porque eu obrigo ao elemento fogo a produzir muita energia para alimentar a terra que está em deficiência. Então, às vezes, eu falo assim, meu Shen está desequilibrado, mas às vezes pode ser por um excesso de terra, e não por um excesso de fogo. Por isso que eu tenho que ir lá e olhar. É Yin? É Yang? Da onde vem? De onde está surgindo essa energia para eu dar conta de equilibrar ela da maneira mais eficiente? Tá ok? Ficou claro, Ivana? Não, eu busco outras informações para te passar. Ok. Alguém mais uma dúvida sobre isso? Não? Então pode passar, Deli. Né? E a gente vai para o próximo, que é a polaridade. Ela vai falar sobre a dualidade e o equilíbrio. Dualidade, ela mostra o olhar, a oposição à cultura, o tempo, o espaço. Ela vai proporcionar uma gama infinita de possibilidades para a mesma cena. Então, a polaridade, ela é uma lei complementar à lei de quem? De gênero. Ela vai complementar a lei de gênero nesse sentido. Ela vai reforçar essa lei dizendo que, ei, olha, para essa mesma coisa existem dois olhares. Vai depender da cultura que essa pessoa tem. A aula está sendo gravada, né? Vai depender dessa cultura que essa pessoa tem, né? Vai depender em que local que ele está no tempo e no espaço, né? Para ele poder trabalhar essa dualidade dentro do corpo dele. Ok? A dualidade vai trabalhar muito no elemento fogo, vai trabalhar muito no elemento terra, né? Vai trabalhar muito no elemento madeira. Só que em cada elemento, a dualidade vai trabalhar de um jeito diferente. Você volta uma, Adele, por favor? Obrigado. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar a dualidade no elemento água, que é no azul, que vai falar de medos e de sonhos, será que esse sonho que eu estou tendo de vida, ele é o correto? Será que é aqui mesmo que eu tenho que ir? Será que eu estou na minha busca certa? Né? E aí eu entro num estado de medo, de dúvida, né? E eu vou persistindo por muito tempo. E de repente eu começo a ter uma dor no meu posterior da coxa. Depois eu começo a ter uma lombar travando, um cansaço no meio das costas. Por quê? Ele está te avisando que lá onde passa o rim e o meridiano da bexiga, aquela energia ela está dual, ora é de um jeito, ora é do outro, ela está em desequilíbrio, que vai gerar um movimento errôneo na função muscular, tá? Pode voltar. E aí cada órgão vai ser, cada elemento vai ser do mesmo jeito, tá ok? Eu não sei se eu vou falar sobre isso mais lá na frente, mas aproveitando, né? Por que que medicina chinesa e lei universal elas são iguais? Porque tudo que funciona para o corpo físico funciona para o corpo mental, funciona para o corpo espiritual. Então, se eu pedir para vocês aqui agora, imaginar que vocês estão chupando um limão bem suculento, bem cítrico, a língua de vocês vai salivar. Tem gente que já vai fazer careta, vai amarrar aquela fazer assim. Por quê? A sua mente não sabe que ali não tem um limão. Você falou, estou chupando um limão. Então ela vai fazer o quê?
ela vai produzir enzimas e peptídeos para degradar o limão. E não tem limão, né? Então, todo o pensamento que você tem vai ser digerido por quem? Seja positivo ou negativo, vai para o estômago. Toda questão, toda dúvida espiritual que você tem vai para onde? Vai para o estômago, que é a função dele iniciar a digestão, né? E assim funcionar para todos os órgãos. Toda a função fisiológica de um órgão é a mesma função que ele vai ter para a mente, para a energia e para o espírito, tá ok? Por isso que é uma lei universal. Próximo. Aí já o equilíbrio. Ele nos ensina que para conhecimento verdadeiro sobre aquele assunto, temos que esgotar as verdades e olhares de todas as partes, para assim tomarmos a nossa melhor decisão. Lembrando que conhecer é tomar ciência, né? Conhecer não é só tomar ciência, mas é verbo, é praticar aquilo que você fez, aquilo que você tomou consciência. Se eu tomo só ciência, mas não atuo, eu não estou equilibrado. Mas eu já estou melhor, porque eu já tomei e levei aquilo à consciência. O meu inconsciente já me traz aquilo como intuição várias vezes no dia. Se ele traz como intuição, intuição é um processo o quê? Mediúnico, de espiritualidade. E quem te traz? O seu inconsciente manifestando. E quando você aplica, você entendeu o lado yin e o lado yang daquela relação. Você tomou a sua decisão a partir de vivenciar uma escolha. Eu conheci um lado, conheci o outro. Agora eu sei para qual caminho eu tenho que correr. Então a lei da polaridade ela fala isso. Eu tenho que conhecer o yin, eu tenho que conhecer o yang para eu poder chegar no tal e mudar para o novo assunto. É assim que funciona. O tal seria o meio da polaridade, ok? O verbo. Pode ir. A polaridade, ela diz que toda doença na MTC sempre terá uma visão diferente. Assim, nunca um tratamento ele é igual ao outro. Eu tenho sinusite. Ele é uma inflamação das vias aéreas superiores. Várias pessoas têm. Eu tenho sinusite vinda do estômago. A energia do estômago, que ela é descendente pelo movimento de raiva ou por eu não querer engolir alguma coisa, ele sobe. Joga energia para as vias aéreas, inflama, it, calor. Eu tenho, por questões emocionais do coração, que eu não estou conseguindo controlar, né? E aí o meu coração joga calor para essa região da mente, sinusite. Eu tenho a sinusite do pulmão, né? Que vão ser dos processos alérgicos, que é a energia do pulmão, que ela é expansiva, ela concentra porque eu não estou me jogando para a vida. Eu vou ter a sinusite do elemento água, que é quando a água resseca e fica aquela sinusite de muco duro, preso, que sofre aquelas placas muito grandes. Então, quanto maior a placa da sinusite, mais aquela sinusite ela vem por um medo. Se eu tenho a água fraca, o calor aumenta lá nas vias aéreas superiores. Se ele aumenta, o que que vai acontecer? It, inflamação. Eu tenho a sinusite da madeira, né? Pela tensão, pela raiva. Então, cada sinusite, ela tem uma via, uma função diferente. Às vezes a pessoa ela tem uma sinusite por mais de um sintoma, né? Mas não dá só para eu tomar um antibiótico, um anti-inflamatório e uma acetilcisteína. Ajuda? Ajuda. Eu vou ter outra. Outra. Ah, não, eu tenho sinusite recorrente. Por quê? Porque às vezes você nunca tratou um estômago. Você nunca tratou o seu fígado. Você vai lá, resolve o estômago da pessoa, a sinusite acaba. Não volta mais. Ok? Próximo. Isso aí é o que a gente acabou de falar. Pode passar. Aqui, ó, ou a informação que eu não coloquei, volta. A gente tem sinusite por inflamação da raiz dos pré-molares e dos molares. São os dentes. A raiz ali inflama, ela dá sinusite também, tá? Gabriel, Oi.
Meu filho tem sinusite Hum. recorrente desde pequeno. Aí você falando, explicando aí, e ele também tem problemas gástricos, né? É, Bem que você falou. Agora que eu é, tô aqui pensando, é às impress... vezes, às vezes a criança, sabe aquela criança que ela é muito fechada, ou muito meticulosa, muito preocupada se ela vai errar, se ela não vai errar? Às vezes o estômago dela é até bom, mas a parte emocional dela é tão preocupada em acertar, né? Para ela ser valorizada pelo pai, pela mãe, que as vias aéreas dela inflamam. Se ela não tem uma, chega a ser uma sinusite, mas vai ter uma rinite, vai ter alguma coisa que vai inflamar essa região, porque ela busca uma perfeição a todo e qualquer custo. Ok? Dá uma olhada no estômago dele, porque às vezes você vai resolver duas coisas com uma só. Tá joia. Tá joia? Próximo. E aí a gente vai para a lei de vibração. Ela afirma que o universo está em constante movimento, né? Então ela vai linkar com a lei de atração e repulsão, né? E com a evolução contínua da nossa espécie. Então, a vibração nos garante um estado de criação segundo a nossa quietude mental. Essa quietude nos garante respostas certas e precisas. Nossa, Gabriel, ficou. Você está falando que eu tenho que vibrar para ficar quieto, né? E aí, é, essa lei dessa vibração, ela é muito presente no nosso processo espiritual e mediúnico, tá? O que que acontece com a lei de vibração? É, tem pesquisas que vão falar que um ser humano dito normal vai pensar até 70 mil vezes ao dia. Sabendo que cada pensamento é uma vibração, é uma frequência em hertz diferente, imagina como que você consegue, dentro de um aparelho, sintonizar 70 mil vibrações diferentes. O que que vai acontecer? A gente não vai ter resposta, nossa mente vai estar cheia. A gente vai chegar no final do dia cansado. Por isso que a gente tem que vibrar, né? Buscando essa quietude. Porque quando eu busco essa quietude, eu limpo o ruído mental. Minha vibração melhora, minha intuição melhora, minha mediunidade melhora, minha espiritualidade melhora, minha saúde ela vai melhorar. Porque muito desses 70 mil pensamentos, às vezes mil são do mesmo assunto. Muda pequena coisa na faixa de vibração, né? Quem é mais velho, se a gente lembrar do rádio que a gente girava, não cabe 70 mil frequências ali. Não cabe 70 mil estações de rádio ali, né? Então fica difícil para a gente manter uma boa vibração, às vezes por conta disso. A lei de vibração também, ela vai falar o quê? Por que que a gente se liga a pessoas o tempo todo? É através da lei de vibração. Se eu pegar um telefone agora e discar um número, eu ligo para a pessoa. Por que que não dá tanto ruído? Porque é uma frequência certa e ela vai estar me escutando naquela frequência. Ok? Próxima. A nível prático, essa lei fala sobre a criação e a destruição de pensamentos, da criação e destruição de doenças e tudo mais que quisermos, né? Então, quando a gente manda uma mensagem para o cérebro, meu corpo está saudável, e logo após a gente pensa, mas eu sou assim por conta da minha genética, da minha história, né? A mensagem enviada primeiro, ela vai se apagar e a enfermidade se mantém ou ela vai aumentar, porque eu joguei uma nova vibração. Por isso que são 70 mil pensamentos ao dia, porque muitos deles são encavalados dentro do mesmo assunto. Um outro exemplo. Ah, eu quero comprar um carro. Nossa, mas já viu o preço do seguro desse carro? Ah, eu não vou dar conta de pagar. Então, você já não vai ter o carro, porque você já está pensando nas dívidas que aquele carro ele vai ter. Então, você vibra, você abre com o universo uma linha de criação e, ao mesmo tempo, você fala com o universo, pode descriar. E aí a gente fica vibrando nessa oscilação o dia inteiro. Parte consciente, parte inconsciente, tá? Então, quando a gente tem propósito, fé, firmeza e desejo naquilo que a gente quer, a gente consegue vibrar e alcançar
A diferença das pessoas que alcança é fé, propósito e desejo. Eu tenho fé que eu sou merecedor, eu desejo isso, né? E eu tenho necessidade disso também. Isso faz eu alcançar. Quando uma desses pilares quebra, eu caio na ilusão, né? E a ilusão ela manifesta dizendo: "Ah, eu não mereço. Ah, eu não sou tão bom." Ou às vezes a gente conquista aquilo e fala: "Não era o que eu queria." Por quê? Porque uma das pernas ou não era necessário, ou você não tinha fé naquilo. E aí você chega até o topo, de repente você cai. Você chega até o topo, você cai. Então a sua vibração, ela não está boa. Dentro da medicina chinesa, a gente vai resolver isso aonde? No elemento água. Eu tenho que fortalecer a minha água para eu parar de ter medo, para eu ter força para sonhar e saber que eu sou merecedor daquilo. Eu equilibro a água, logo eu vou ter ação através do meu fígado e da minha vesícula e eu vou fazer toda aquela rodinha ela girar novamente. Certo? Ok. Nesse caso, eu tenho até um paciente que ele entrou, e aí ele queria trabalhar questões dele que ele estava com muita dor na região da virilha, região genital, essas coisas todas. Ele entrou com isso. Ele entrou com esse assunto, né? E a gente foi trabalhando. Fui trabalhar a região dele de quadril realmente estava bem dolorida. Na primeira sessão a gente foi fazer um tratamento ali para melhorar um pouco a dor, né? Deu 3 sessões seguidas, ele chegou e falou assim: "Eu separei da minha esposa." Eu falei: "Ué, mas não estava em pauta esse assunto, né?" Mas por quê? Estava preso na energia do quadril dele. Ele estava vibrando tudo no quadril e estava dolorido. Ele estava com dor na cabeça do fêmur, estava com dor ao andar, né? Essa dor vinha do quê? Porque ele não dava conta de falar. Na hora que eu fui mexer na energia do rim, do fígado, que passa pelo quadril, desbloqueou, ele conseguiu ter força para poder falar com a esposa dele, eles separaram, a dor foi embora, né? Acontece às vezes. Essa aí já foi, pode passar, né? Foi o que a gente acabou de falar, né? Dos 70 mil pensamentos em média. E a gente falar aqui, trazer desses 70 mil de novo, sintonia, mediunidade, espiritualidade, rádio e celular. O que que eles têm a ver, né? Como que essa sintonia, ela fala com mediunidade, fala com espiritualidade, ela fala com rádio, fala com celular. O celular é um dos equipamentos mediúnicos mais modernos que tem, né? Baseado na percepção e no estudo de quem? Do ser humano. Um celular hoje, para ele ser caro, ele precisa de 3 componentes: cristal, ele precisa de silício, ele precisa de componentes condutores. É o que dá o preço do celular. O resto, todo mundo é igual. Você tem sua glândula pineal. É o cristal mais puro que é encontrado até hoje. Então, se o cristal do celular é bom, imagine o seu da pineal. Silício, o corpo humano, ele tem uma quantidade de silício proporcional. Se a gente fosse do mesmo tamanho do celular, a gente ia ter 15, 20 vezes mais silício do que um celular. E a gente tem componentes que são transmissores dentro do corpo. A gente não tem nem ouro, nem cobre, porque para a gente não é muito positivo, mas a gente vai ter outros elementos que vão ser condutores, né? Então a gente é o quê? Um celular. O que que a gente não sabe? Sintonizar a frequência. Quando a gente liga, é claro a audiência. Quando a gente fala em vídeo, é clara evidência, não é? É um processo mediúnico, baseado em quem? Em frequência, em vibração e conhecimento de como as leis universais elas atuam, né? Então, a gente é um celular, só que mal sintonizado. A gente é um rádio, só que mal sintonizado, né? Então, quando a gente entende
que tudo que está à nossa volta é mediúnico, a gente entende aquela conversa lá de trás. Vai desenvolver sua mediunidade, vai conhecer a si mesmo, vai conhecer tudo que está ao seu redor. Tudo que está ao seu redor tem sintonia com mediunidade e espiritualidade. A gente não consegue fugir, tudo a gente vai retornar para lá, porque, de novo, ela é uma lei universal, ok? Então, e tá vindo aí, ó, no cinema já estão testando, né? Filme com cheiro, né? Então, o cinema também é um bom exemplo, né? A gente ouve, a gente fala algo que foi gravado, daqui a pouco se tiver cheiro no cinema, daqui a pouco o celular cheira também, né? Consegue fazer, porque é um equipamento parecido, certo? Pode passar, né? A lei de vibração, eu tenho uma coisa que eu trabalho com meus pacientes que eu chamo de cantiga de grilo, né? Ele lembra às vezes um pouco o Ponopono, né? Só que ele é um pouquinho diferente, né? Eu falo para meus pacientes eles trabalharem para eles mudarem a vibração dele, né? Eu falo o nome, me amo. Porque quando eu decreto que eu me amo, eu mudo a minha vibração, né? Então, eu, Gabriel, me amo. Eu, Gabriel, me perdoo por todo o mal cometido a mim mesmo, consciente ou inconsciente, porque a gente viu que o nosso inconsciente ele é muito mais manifestado do que a gente imagina, nesta ou em outras existências, neste ou em outros planos. Eu, Gabriel, escolho e autorizo me libertar daquilo que me prende, daquela emoção, daquilo que eu estou precisando. E o universo me mostra tudo o que tenho que considerar sobre esse assunto. Quando eu pergunto e eu me liberto, e eu falo que eu me amo e eu me perdoo, e eu pergunto, universo, o que que eu tenho que olhar sobre isso que eu não olhei? Eu estou quebrando a roda de Sansara. Eu tô dando a outra face para eu entender como eu posso absorver aquele assunto de uma maneira melhor. Quando eu jogo isso para a medicina chinesa, eu vou trabalhar também da mesma forma. Qual é o órgão que está afetando? Será que é só a sinusite, é só vias aéreas ou é meu estômago? Será que essa dor no meu quadril é só uma disfunção na cabeça do fêmur? É uma energia que eu estou carregando da minha vesícula porque eu não tenho jogo de cintura, porque eu não sei falar não, né? E eu aceito tudo. Aí eu tenho que ir lá fortalecer minha vesícula para aquela pessoa ter jogo de cintura e diminuir a dor do quadril, ok? Essa cantiga de grilo aí, vocês podem usar ela bastante. E se vocês tiverem alguém que não é espiritualista, vocês param no inconsciente ou inconsciente. Não fala de outra existência nem de outros planos. Vai até ali. Já ajuda bastante. Ok? Próximo. Né? E aí vem umas questões que a gente tem que ver da vibração que a gente tem que falar. O que se requer para que eu possa mostrar os meus talentos? Já que eu me amei e me perdoei, quais são as ferramentas que eu tenho que ter para abrir esses talentos dentro de mim, né? Ou o que se requer para que eu possa crescer e desenvolver mais na minha existência? A linguagem como, sim, é um livro bem interessante esse, Ivana, né? O que mais é possível que eu não considerei, né? O que que eu não considerei sobre essa minha dor? Tem um jeito diferente de eu tratar, tem um jeito diferente de eu olhar. O que que eu não considerei sobre mim que eu tenho que me melhorar, né? Que oportunidades virão desse dia? Me mostra. O seu corpo, ele é uma lei universal. Deus fez ele em perfeito estado e ordem. Ele é uma perfeição. Então, quando eu pergunto para Deus, Pai, quais as oportunidades que eu vou ter nesse dia? Me mostra, o universo vai vibrar ao seu favor. E a vida acontece na vibração do movimento. Agora, se eu fico parado, achando que a música do Zeca Pagodinha deixa a vida me levar, a vida leva eu, e fico estátua, nada vibra, né? A parede, ela vibra, mas é muito lento. Por isso que a gente bate nela e dói. Por isso que a vida dói, que a gente vibra devagar. A gente não permite Deus entrar dentro da nossa vida. A gente não vibra junto com Ele. Ok? Próximo. 46.
Eu acho que dá para a gente terminar a correspondência. Próxima lei, lei de correspondência. Ela vai nos ensinar que a correlação sobre os planos, mostrando que o micro-universo é igual proporcionalmente ao macro-universo. Então, o que que é isso? As células do seu corpo, elas têm a mesma estrutura do que uma célula de uma estrela. Tudo que a gente já escutou, tudo que é no alto é igual no baixo. Tudo que é da direita é igual na esquerda. Se a gente for pegar, né, o caboclo prena branca, a gente vai ter um Exu correspondente a ele do outro lado, né? Eu tenho um caboclo cobra coral, Exu cobra coral. E assim vai, né? Assim o que está dentro de nós também vai estar o quê? Ao nosso redor. A célula do nosso corpo, ela é igual à célula do universo. Ela vibra do mesmo jeito, em maior ou menor magnitude, em polaridade yin ou yang, né? Qual força eu estou vibrando para essa célula? Isso é que vai dar a manifestação para ela, né? Por isso, o que eu trato dentro de mim, trato o meu exterior, ok? Próximo. Então, logo a lei de correspondência, ela explica a mudança dos átomos de acordo com a vibração que emanamos a ele. É aquilo que a gente falou, vontade e fé. Quanto mais eu emano, quanto mais eu vibro com vontade e fé, mais essa lei ela acontece. Que vai ser o quê? O adensamento ou não daquela patologia, ou não daquela emoção. Então, nosso corpo ele é dividido em 7 partes conhecidas: corpo físico, duplo etérico, emocional, mental inferior ou concreto, mental superior, búdico e átmico. Esses são os 7 conhecidos. Sempre vai sair do átmico até chegar no físico. É sempre adensando. Se eu mudo essa vibração, o que acontece de melhora no meu espírito vai afetar meu corpo físico. O que acontece de melhora no meu corpo emocional vai afetar no meu corpo físico. Porque eles trabalham com essa lei de correspondência. Ok? Assim, se quisermos mudar algo, mudamos primeiro a nós mesmos. Em Mateus 17:20, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para ela: montanha muda, montanha pula, rola, deita, né? É isso que quer dizer, né? Vamos trabalhar essa vontade, essa fé de transformação dentro da gente. Deixar com que as nossas células elas se tornem células espirituais, saudáveis. Próximo. Né? E aí, dentro da medicina chinesa, a gente trabalha muito com microsistema. A gente tem muito microsistema do pulso. Hoje, a maioria é utilizado para diagnóstico, mas você ainda vai achar acupunturista, né, que tem conhecimento, que vai trabalhar todos os órgãos só na linha do seu pulso, né? Assim, assim, assim e assim, fechando um quadrado, tá? Você vai ter pulso tornozelo, você vai ter microsistema da cabeça, face, nariz, orelha, língua, dente, mão, barriga, metacarpo, coluna, né? Esses vão ser os microsistemas mais conhecidos do nosso corpo, mais utilizados pela medicina chinesa. Então, por isso que às vezes você vai ter alguém tratando pela orelha, agulha só na cabeça, aí põe a agulha aqui no seu pulso, melhora a dor lá no pé. É princípio de correspondência. Uma agulha na coluna vai trabalhar uma dor dentro de um órgão, princípio de correspondência. Eles vão, além do nome deles se corresponderem, uma parte vai tratar a outra, ok? Próximo. E aqui a gente vai começar, eu não sei se vai dar tempo ou se vale a pena. Aqui eu vou trazer vários microsistemas para você entender. A Adele é até às 22, não é isso? Faltam aqui no meu 9 minutos, correto? Tá Isso. certo? Até as vinte e Isso? duas a Já gente consegue. 22? Então vamos andar Isso. mais um pouquinho, que a gente vê se a gente mata a orelha, tá? Ok. Qualquer coisa a gente volta na orelha na próxima aula e tira qualquer dúvida, tá? Então aqui, ó, Perfeito. vocês estão vendo, aqui é um rim, né? Essa estrutura ela é do rim. Se você pegar ela e a sua orelha é igual. Então na medicina chinesa, quem comanda a orelha é o rim, né?
Então você vai ter várias informações que vão chegar na orelha, que são as mesmas informações que são captadas pelo seu rim e vice-versa. É uma estrutura semelhante, próxima. E aí você vai ter o nosso cérebro. Não parece também a sua orelha? E aí a gente vai ver que o lóbulo frontal, ele está na parte superior, o lóbulo temporal vai estar embaixo, né? Se a gente pegar e dividir na nossa orelha, a gente vai colocar todo o nosso cérebro aqui também. Então a gente consegue trabalhar o cérebro em cada parte da orelha de forma o quê? Diferente. Próximo. A gente vai ter o nosso amigo Nogier, que foi um francês, que ele pegou e falou assim: ah, isso aqui é um feto. E aí ele pegou e viu que tinha um feto ali dentro da orelha também, né? E aí ele pegou esse feto, pegou e colocou o esqueleto. Então essa parte daqui, cabeça, em cima vai ser o quê? Pé. Dentro da orelha vão estar os órgãos vitais, né? E na bordo, na lateral, vai estar o nosso esqueleto. Tá ok? Pode passar. Então a gente vai ter essa relação aí do microsistema da orelha. Então ele tem uma relação muito grande com o rim. Quando a gente envelhece, a gente perde o quê? Audição. Ah, olha a relação de força, né? A gente vai crescendo, nosso cérebro vai ficando mais lento, a nossa orelha vai aumentando, as estruturas vão crescendo, para ver se a gente consegue captar mais informação, né? Próximo. E aqui a gente tem um mapa, né? Cada pontinho desse daí é como se fosse um ponto de acupuntura, onde você pode colocar tanto um cristal, uma semente, como uma agulha de acupuntura, que vai ativar, através do microsistema, uma área do seu corpo. Quando a gente chega, e vocês repararem aqui por onde, no canal auditivo, né? E é porque aqui eu não tenho setinha, né? Mais para cima dela, sobe, 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 chegou nesse ponto aí, ó, onde a Adele tá, desce mais um pouquinho, desce, pode descer. Aí, chegou, aí, passo, isso, bem aí. Nessa região, vão chegar todas as terminações nervosas e vão entrar para dentro do cérebro, ativando a comunicação, né? Então, na medicina chinesa, o tratamento auricular bem feito, às vezes ele consegue se dar resposta mais rápido do que a acupuntura, propriamente dita, por conta das vias não ter intermediários na comunicação, né? Mas aí eu tenho que ser um bom cartógrafo. Um bom auriculista, ele vai ser um bom cartógrafo, né? Ele vai saber identificar, ele tem que ter recurso, não é só sair colocando cristal ou semente ou agulha em qualquer parte, né? Aqui é muito mais difícil vocês verem. Aqui é um mapa que eu peguei reduzido, né? Com poucas informações de orelha. O mapa completo tem mais informações do que está aqui. E tem a parte da frente e tem a parte de trás da orelha, tá? Próximo. Né? Ó, esse mapa aqui, ó, ele já é mais completo, né? Você vê que ele já tem bem mais informações que aquele outro, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, um dente, onde é o olho, onde é a língua, onde é as costas, quadril, joelho, os órgãos, fígado, pulmão, coração, cérebro. A gente consegue identificar cada parte da orelha. Aí eu vou lá e faço um piercing, né? Aí o que que acontece com o piercing? Mata energeticamente uma área. O piercing surgiu para a gente ocidental quando a gente foi buscar o comércio com a Índia e com a China, que aí eles voltaram, né, com brincos na orelha, aonde? Onde que a gente fura a orelha da criança? Repara no ponto do olho, lá no final da orelha. O ponto do olho é o ponto normalmente do brinco, né? Por que que o pirata, por que que o navegador furava o olho? Porque ele precisava enxergar, ele dependia da visão dele, né? E na medicina chinesa, o ouro tonifica e a prata seda. Então, o brinco de ouro, ele tonificava a visão, o de prata, ele diminuía a visão. E aí, se você chegar lá na parte, né, mais lá em cima, você vai ter o fígado, que é onde que eles furavam também. O fígado, ele sobe mais, Adele. Pode, agora vai para dentro da orelha. Não, para dentro, e isso vai andando. Vai vindo, ó, você tá vendo aí pulmão, ó. Estômago, não, você desceu. Sobe. Vai reto agora, vindo pro meio do slide.
Vai indo, vai indo, vai indo. Opa, desce agora um pouquinho, desce, 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 desce. Você vê, ó, você está em cima do rim. Se você chegar mais pro cantinho, você vai ver ali a palavra fígado, tá escrito. Ali, aqui nessa região, é o fígado. E aqui eles colocavam uma argolinha ou perfurava para quê? Para o fígado ele ter uma boa qualidade e ele enjoar. Passou. Ele não enjoar, né? E ele conseguia manter mais tempo dentro da prática dele, né? E hoje o que que a gente utiliza? Semente de vacária, ela é uma semente preta, ela diminui a energia. A semente de mostarda, ela aumenta a energia, né? Então tem gente que às vezes não faz um curso completo ou não entende, trabalha só com um tipo de semente. Não é bom. Eu não aconselho, porque você está usando uma semente, ele vai falar assim, ah, mas está tocando, vai estimular. Sim, vai estimular, mas a semente de mostarda, o estímulo dela é maior. Ela é mais para Yang e semente da bacária ela é mais para Yin. E como que a gente viu, a gente tem questões que são Yang, questões que são Yin. Eu utilizo mais o cristal de silício porque ele pensa, ele é muito mais para harmonizar. Se está em excesso, ele ceda, se está em deficiência, ele aumenta. Ele tem essa questão pelo fato dele ser radiônio. E a gente vai ter as agulhas que são semi-permanentes, ok? Então, esse é o microsistema da orelha. Então, quando você vê uma pessoa cheio de cristal ou cheio de adesivo na orelha, é um tratamento que ela está sendo feito. E é um tratamento que a pessoa ela tinha que prestar atenção em tudo aquilo que a gente já falou e muito mais. Porque senão eu vou tratar a pessoa de qualquer forma. Eu vou sair colocando um monte de cristal na orelha e eu posso desorganizar uma pessoa. Apenas com uma sementinha ou um cristalzinho na orelha. Ok? Próxima dela, eu acho que fecha a orelha, né? Isso. Que aí a gente fecha a orelha e aí a gente depois vocês vão ver a língua. Essa língua aí vai ser tendência no próximo carnaval. Né? Vocês viram que ela é cheio de ondas, cheio de coisinhas aí, né? Aí vai ser uma língua bastante utilizada para as próximas músicas do carnaval. Ok? Aí a gente começa depois no microsistema da língua. Pode ser? Né? Alguma dúvida? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? Eu falo demais. Eu estou tentando Excelente interiorizar tudo. aula. É, ainda Tô bem que está aqui, gravado, né? eu estou tentando assimilar a aula que ela foi bem profunda. Ah, que bom que foi profundo. Mas tá tranquilo? Vocês precisam que eu vá mais devagar? Não, tá Ou bom. o ritmo tá bom, né? Tá, pelo menos eu tô achando, não sei os demais. É. Porque o pessoal ficou Muito, muito muito bom. caladinho, né? O pessoal ficou muito caladinho, aí Mas a é gente. porque são conhecimentos diferentes. Pelo menos eu não tinha parado para pensar nesse prisma que você está trazendo. Nunca tinha pensado. Então você fica tentando entender. Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Um novo olhar, né? Para É, aquele assunto, né? E aí a gente mas começa muito, aqui. muito interessante. Me fez refletir muito. Que bom. Então já valeu bastante já. Obrigada. Nada. Muito conhecimento, muito profundo. Parabéns, Gabriel. Excelente Obrigado, aula. filho. Achei excelente mesmo. Tô Obrigado. zonza até agora. Que bom. Então todo mundo Ainda bem que é gravado, a gente pode ver de novo. ver de novo. Vamos todo mundo se encontrar no plano astral e tirar as dúvidas. Quem não Sim, tiver coragem de tirar a dúvida no plano físico, a gente tira no plano astral. Não é verdade? sim. Obrigada. Nada. Mais alguém? Não? Dúvidas, anseios, angústias, sofrimentos? Não? Só gratidão. Deixa eu ver aqui, tô procurando um negócio aqui pra gente. Deixa eu só eu achar aqui pra gente finalizar. E você? Que a gente falou de vigiar e orar, e eu tenho uma oração que eu queria fazer com vocês aqui no final. Né? Se eu não me engano, eu coloquei ela no final dos slides. A gente vai falar sobre ela de novo. Eu vou achar ela aqui para eu ler ela, porque ela é comprida. Foi uma oração que eu recebi no meio dos atendimentos.
E ela fala sobre isso. Foi uma oração com quem me deu ela de presente foi um preto velho. Ainda não. Foi o que você Hum? falou para as meninas recentes. Só sei se não dá microfone. Não. É. Essa oração eu recebi ela, né, justamente praticando aquilo que a gente estava falando, a vibração, o silêncio mental, né? E aí eu fui recebendo ela, ele foi conversando durante os atendimentos, no espaço de atendimento, e aí no final eu perguntei, é para juntar tudo? Ele é para juntar tudo. E aí saiu essa oração, que eu acho ela linda e maravilhosa. Aí a gente vai finalizar ela com ela hoje. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, tranquilo? Tá. Então, ela fala sobre vigiar e orar. Ela começa assim: Senhor, Criador da energia cósmica universal, agradeço por trabalhar em mim a sua energia, liberando meus sentidos terrenos para a evolução espiritual. Pai, vigiai e orai meus sentidos e sentimentos, para que eu viva sempre a sua palavra. Vigie as minhas mãos para que elas nada toquem, nem machuquem meus irmãos. Ora, Pai, para que elas possam levar sempre a energia de amor necessária. Vigia minha boca para que eu não engula meus sentimentos e que o alimento espiritual seja a fonte da minha energia e vida. Ora, Pai, para que da minha boca saia apenas palavras sinceras para meu progresso e dos que caminham ao meu lado. Vigia meu olfato para que não busque o cheiro da amargura e tristeza. Ora, Pai, para que sinta em cada instante o cheiro do amor incondicional. Vigia meus ouvidos para que não procure melodias que desarmonizam meus sentidos. Ora, Pai, para que meus ouvidos possam filtrar as emoções, que não me edifique e que não possa levar aos sentimentos as maledicências trazidas ao meu ouvir. Vigia meus olhos para que eles possam girar as telas da vida, para que eu veja a beleza e a sua presença em tudo. Ora, Pai, para que meus olhos não me traiam com as belezas infrutíferas do materialismo. Vigia meus pensamentos para que deles possam surgir edificações para o meu viver em Ti. Ora, Pai, para que meus pensamentos possam revelar a verdade sobre mim e que meu pensar não traga pesar e nem seja a bengala da minha alma. Vigiai e orai a todo instante, para que o Criador viva e frutifique seus sentidos e sentimentos no caminho do progresso espiritual. Vigiai e orai o seu espírito, para que ele seja livre. Vigiai e orai para que nunca maldiga o teu irmão. Vigiai e orai para o amor universal. E que meu Pai te dê todo o amor e transformação que precisa para a sua vida, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, Amém. muito obrigado. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê daqui a 15 dias. Qualquer dúvida, estou à disposição. Meu contato está no grupo, tá? E aí é Muito só, bonita a só oração. gritar. Obrigado. A gente disponibiliza lá no grupo, Linda tá? Para mesmo. todo Chega, meu mundo. coração emocionou.